Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de potenciação. Nessa questão que a gente vai resolver, a gente vai trabalhar com adição, com multiplicação, divisão de potências. Vamos aplicar potências em números negativos, em números decimais, números mistos, frações, enfim. A gente vai fazer várias operações aqui que envolvem frações e que envolvem potenciação, que é a principal parte que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então, olha só. A questão diz o seguinte: determine o valor de cada expressão. A gente vai resolver 3 expressões aqui, por isso a gente vai ter essa gama de expressões para serem resolvidas, operações que a gente vai estar resolvendo, beleza? Então, o primeiro que eu tenho aqui na letra A, olha, 1 inteiro e 1/4 ao quadrado, mais o menos 0,25 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Uma expressão onde eu tenho uma adição entre eles e potenciação. O que eu preciso lembrar de regra geral que a gente utiliza, tanto em expressões quanto em equações, que a gente resolve primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão e por último fica a adição e subtração. Então, nesse caso aqui, a adição vai ficar por último, a gente vai ter que resolver as duas potenciações. Só que observe o seguinte: o primeiro número que eu tenho aqui, ele é um número misto, então eu preciso transformar ele em uma fração para a gente poder conseguir trabalhar com ele com mais facilidade, tá? E aí, para quem não lembra como é que a gente faz essa transformação, a gente faz o seguinte: esse denominador aqui, a gente multiplica ele pela parte inteira, o resultado daqui a gente soma com o numerador da fração, e aí eu vou ter somente o numerador da fração. Então vai ficar o seguinte, ó, 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5. Então a fração aqui em cima é 5, e o denominador permanece o mesmo que era antes. Então olha só, a fração que eu tenho são 5/4 elevado ao quadrado, mais eu posso organizar essa outra aqui também. Observe o seguinte: se eu estou trabalhando com essa daqui na forma de fração, o ideal é que eu trabalhe outro número também na forma de fração. Aí fica uma situação para vocês. Vocês podem transformar esse número em decimal para vocês trabalharem com tudo em decimal, seria uma forma de fazer, ou você trabalha com todos em forma de fração, que fica mais fácil. Eu vou resolver tudo em forma de fração para vocês verem como é que a gente utiliza essa potenciação com frações, tá? Então, olha só. Aqui, o menos 0,25, eu vou precisar transformar, então, ele em fração. Vou colocar logo o sinal de menos aqui. 0,25 na forma de fração, vamos aproveitar e lembrar. Para transformar um número decimal em fração, primeiro eu tenho que identificar qual é o tipo de número decimal que ele é. Esse aqui é o que a gente chama de número decimal finito, tá? Ou seja, por que ele é finito? Ou finito ou exato, né? Geralmente a gente usa o termo exato, ele é um número decimal exato. O que isso quer dizer, né? Que eu conheço aqui até o último algarismo que aparece após a vírgula, diferente de zero. Isso quer dizer que, de uma transformação de uma fração para decimal, seria uma divisão onde o resto é zero, tá? Então a gente vai entrar em detalhes nisso daqui, isso aqui é um tema para outra aula, só para vocês saberem mais ou menos do que se trata. Como é que a gente faz, então, para transformar? Vamos para a prática, para ser um negócio bem simples de transformar. Na transformação, eu coloco esse mesmo número no numerador, parte de cima da fração, só que sem a vírgula. Então, 0,25 é o mesmo 25, tá? Vou colocar só o 25, então, porque seria a mesma coisa. Coloco o tracinho da fração e já coloco um 1 aqui embaixo. Por que eu vou colocar logo 1 aqui embaixo? Porque nesse tipo de número decimal, eu coloco esse número aqui na parte de cima, só que sem a vírgula, e embaixo eu vou colocar um número de base 10. Característica de um número de base 10, ele começa com 1 e só tem zeros depois. Agora vem um detalhe, por que eu coloquei só o 1 aqui? Porque agora eu vou colocar atrás desse 1 a quantidade de zeros que ele precisa ter. Como é que eu vou saber qual é a quantidade de zeros? Eu só tenho que olhar para o número decimal. A quantidade de casas que eu tinha depois da vírgula, aqui tem 1, 2, é a quantidade de zeros que vai ter nesse denominador aqui. Então, sempre nesse tipo de transformação, tu vai ter o número aqui embaixo, o 10, o 100, o 1000, o 10.000. Vai depender muito de quantas casas tem depois da vírgula. A quantidade de casas que tiver depois da vírgula é a quantidade de zeros que a gente vai colocar aqui. Ok? E aí, continuando, então, isso aqui é elevado ao quadrado. O que eu costumo ensinar para a galera para ficar mais fácil? Você pode aplicar potência para os números do jeito que eles estão aqui, ou você pode simplificar eles, que aí tu faz a operação com números menores, tá? Eu prefiro fazer a simplificação. Então, vamos lá. Esse número daqui, ó, aí vamos voltar que agora a gente vai resolver tudo. A gente só organizou. 5/4, eu não tenho mais como simplificar, já está na sua forma irredutível, né? A gente não consegue mais simplificar ele. Então, eu vou só repetir ele porque a gente vai organizar o outro, beleza? Então, vai ficar aqui, ó, 5/4 elevado ao quadrado. Lembra que toda vez que tu não vai mexer numa operação, tu repete ela, já que a gente está resolvendo expressão, a gente está resolvendo para baixo. Aqui, mais. Aqui eu consigo simplificar, olha só, o 25 e o 100, dá para a gente dividir ele por 5. Eu consigo simplificar por 5. Para quem não lembra,
Rapidinho aí, simplificação é você dividir o de cima e o de baixo por um mesmo número, tá? E aí, um outro detalhe, por quanto eu vou dividir? Como é que eu vou saber? Aí a gente vai ter que lembrar de critérios de divisibilidade. Toda vez que o número é terminado em 5 ou 0, eles são divisíveis por 5. Então, cada número ele tem seu critério de divisibilidade. Se você tem dúvidas sobre critério de divisibilidade, assiste a aula que eu vou botar aqui nos cards sobre divisibilidade e aí você vai entender melhor sobre critérios de divisibilidade. Mas voltando para cá, vamos lá. Vou repetir aqui o sinal de menos. 25 dividido para 5 vai dar 5. Então, a fração já ficou sendo representada por um número menor. 100 dividido para 5 vai dar 20. O resultado disso daqui seria exatamente a mesma coisa que o resultado desse, quando eu transformo em número decimal, que seria o próprio 0,25. Mas nós não vamos voltar para o número decimal, a gente está simplificando para continuar usando frações. Se eu for observar, olha, aqui é 5 e aqui é terminado em 0. Ainda é possível simplificar por 5. Então, eu vou baixar o outro que eu não mexi aqui, ó, 5 quartos elevado ao quadrado, mais... Vou resolver essa simplificação. Não esquece o sinal, galera. Não pode esquecendo o sinal. Sempre repetindo o sinal que a gente não mexeu com ele, não fez nenhuma operação. 5 dividido para 5 vai dar 1 aqui, ó. 20 por 5, 4. E aí, é elevado ao quadrado. Agora, observe o seguinte. Essa fração aqui eu não tenho mais como simplificar. Ela já está na sua forma irredutível. Agora, eu vou só aplicar as potências em cada um, tá? Lembra que, quando eu estou aplicando a potência para uma fração, essa potência serve para o numerador e para o denominador. Então, quer dizer que eu vou ter 5 elevado ao quadrado. Lembra que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Mas, aí aqui o outro. Se o expoente é par, essa fração já vai ter resultado positivo. Então, não preciso me preocupar com esse sinal. Tá? E aí é regra de potenciação. Expoente par, resultado positivo. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E 4 elevado ao quadrado, a gente acabou de fazer, né? Que é 4 vezes 4, o resultado é 16. Observe o seguinte, agora eu posso fazer a adição entre as frações. Por quê? Eu resolvi potência, a última operação que eu tenho para fazer seria justamente a adição entre essas frações aqui. E aí, olha só o detalhe. Os denominadores são iguais. Para eu fazer a soma de frações com denominadores iguais, qual é a regra? Como é que funciona? A gente soma, a gente conserva os denominadores e soma somente os numeradores, tá? E aí, ó, se você tem dúvida sobre isso, volta lá na aula de frações, onde a gente verifica como é que a gente faz essa adição de frações, tá? Então, 25 mais 1, 26. E aí, olha só, eu tenho 26 sobre 16. Se a gente for observar, eu vou continuar bem aqui, vou repetir essa fração bem aqui, 26 sobre 16. É uma fração que a gente consegue simplificar. Como que eu sei disso? Aí a gente volta para critério de divisibilidade. Se você tem dúvida, volta lá na aula de critério de divisibilidade, tá? Vai estar nos cards aí. Então, 26 e 16 são números pares. Todo número par é divisível por 2. Então, eu posso simplificar por 2. Então, ficaria o quê? Dividido por 2 aqui e aqui, ó. 26 dividido por 2 vai dar 13. 16 por 2, 8. E aí, se a gente for observar, aqui eu não tenho mais como simplificar. Então, esse seria o meu resultado final na forma de fração, tá? Se a gente fosse fazer na forma de número decimal, a conta seria diferente, porque a gente estaria trabalhando com número decimal. Mas, se você tem dúvida em como fazer essa mesma conta com número decimal, deixa aí suas dúvidas no comentário. Coloca aí qual é a dúvida que você tem. Se você tiver alguma outra dúvida em relação ao que a gente viu, deixa aí nos comentários, porque pode ser, inclusive, que vire tema de uma próxima aula para vocês. Beleza? Então, aqui a gente tem, ó, 13 oitavos. Por que a gente fez a simplificação? Porque, na maioria das vezes, quando a gente está resolvendo questões de concurso, questão de Enem, que você tem operações com frações, geralmente, quando você chega numa fração desse tipo aqui, você, geralmente, na maioria das vezes, você não vai ter uma resposta nesse formato. Na maioria das vezes, você tem uma resposta no formato irredutível da fração. Então, você tem que saber simplificar. Porque imagina que você fez a conta toda certa, chegou nesse resultado, mas não tem essa alternativa para marcar. Não significa que você errou, significa que ainda tem etapas para serem feitas, que seria o quê? A simplificação para você finalizar. Beleza? Então, é uma dica aí para a galera que está treinando aí para fazer prova. Beleza? Então, vamos para a próxima parte. Letra B. Menos 0,25 ao quadrado dividido por menos 0,75 ao quadrado. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de novo em formato de fração, tá? Poderia trabalhar em formato decimal? Poderia. Por que eu prefiro trabalhar em formato de fração? Porque a gente tem operações com números menores para fazer, a gente não tem tanta operação para fazer com número decimal, que às vezes a gente tem um cálculo um pouco maior. Mas se você prefere utilizar decimal, pode utilizar, você vai chegar no mesmo resultado.
Inclusive, a fração que a gente vai encontrar, se você dividir o de cima pelo de baixo, você transforma em um número decimal e aí seria o mesmo resultado do que um cálculo com número decimal, tá? Só para a gente lembrar disso daí. Então vamos lá, olha só. Menos 0,25. Se eu vou transformar ele em fração, lembra lá, é uma fração, é um número decimal exato, tá? Então, como é que a gente transforma? Coloca esse mesmo número no numerador, só que sem a vírgula, 0,25 é o próprio 25. Então, eu vou só colocar aqui. Não esquece o sinal de menos, tá, galera? Que já tinha aqui, ó. Então, eu não posso esquecer ele. Vai ficar o 25 sobre. Aí eu coloco 1 e vou verificar quantas casas eu tinha depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula? 2 zeros aqui nesse número. Então, menos 25 sobre 100 elevado ao quadrado. Tem uma outra forma também até da gente analisar, se for mais fácil para vocês, podem utilizar. A leitura disso aqui é menos 25 centésimos. Preste atenção, 25 centésimos é 25 sobre 100 na forma de fração, que a leitura dessa fração é 25 centésimos, tá? Você pode também identificar qual é a fração que representa o número decimal apenas pela leitura, tá? É um outro método também que pode ajudar vocês. Usa o que for mais fácil aí, tá? E aí, ó, continuando, divisão aqui, dividido por menos 0,75 elevado ao quadrado. Então, coloco o sinal de menos, 0,75 seria o número que ficaria em cima, ou seja, é o próprio 75. Sobre coloco 1 aqui, ó, tem 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. E aí, coloca lá o expoente, que é o restante que a gente tem para fazer. Eu posso fazer a aplicação já da potenciação nesses números ou fazer o que a gente fez na questão anterior. Eu posso simplificar primeiro para quê? Para que quando eu for fazer a aplicação da potenciação, eu consiga fazer com números menores, o menor possível. A ideia é essa, é a gente agilizar o cálculo. Então, olha só. Aqui é um número terminado em 5 e terminado em 0. Já sei que é divisível por 5, tá? A mesma coisa aqui, ó, terminado em 5 e terminado em 0. Divisível por 5. Vou conseguir simplificar os dois números, então. Vou repetir aqui o sinal de menos. 25 por 5 vai dar 5. 100 por 5 vai dar 20. Elevado ao quadrado dividido por... Aí vem o próximo lá, menos 75 por 5 vai dar 15. Aqui. E 100 por 5, 20. Ao quadrado. Observa o seguinte, ó, na primeira fração, divisível por 5 também, porque aqui é o próprio 5 e aqui é terminado em 0. Aqui, ó, terminado em 5 e terminado em 0, também divisível por 5. Ah, professor, sempre vai ser assim? Não, a gente vê que vai ter momentos que uma fração consegue simplificar e a outra não. E aí, então, é só a gente verificar cada caso como é que funciona. Então, olha só, vou repetir o sinal de menos aqui. 5 dividido por 5, 1. Aqui, 20 dividido para 5, 4. Dividido por... Aí vem o próximo aqui. Opa, não esquece, ó, expoente 2. Repete lá, não pode esquecer ninguém. Se tu esquecer alguém, tu erra a conta daí para frente, tá? Então, expoente 2 aqui, repetir, já que eu não mexi ainda. Sinal de menos, que eu não mexi. 15 por 5, que vai dar 3. E 20 por 5, 4. O expoente 2 aqui, que a gente está mantendo, já que a gente não resolveu. Lembra que tudo aquilo que tu não resolveu, tu não mexeu, tu vai repetindo para baixo para te não perder nenhum número, tá? Então, olha só a conta que ficou. Ficou muito mais fácil a gente fazer essa operação. Por quê? Já observa o seguinte, ó, o expoente é par, então não preciso me preocupar com o sinal, o resultado vai ser positivo, tá? Isso aqui é propriedade de potência. Então, olha só, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, vai dar 1. 4 elevado ao quadrado vai ser 4 vezes 4, que dá 16. Dividido por... Aqui, ó, de novo o sinal de menos, só que o expoente é par, tá? Lembra lá, propriedade de potência, quando o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Então, a gente não vai se preocupar com o sinal, porque ele vai ser positivo. A gente vai só resolver a potência. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, vai dar 16. Pronto. A única conta que agora eu tenho para fazer é a divisão da primeira fração pela segunda fração. De forma prática, como é que a gente resolve divisão de frações? A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar como, então? Vai ficar 1 sobre 16 vezes... O inverso da segunda, o 16 vai para cima e o 9 vem para baixo, tá? Posso fazer a multiplicação 1 vezes 16, coloco o resultado lá, 16 vezes 9 coloco aqui. Mas eu sempre falo para vocês que a gente pode simplificar as frações. E aí, para quê? Para a gente conseguir fazer o cálculo da forma mais simples possível. Se a gente observa, olha, na multiplicação de frações, eu tenho um 16 lá em cima e um 16 lá embaixo, tá? E aí, observa o seguinte, ainda que você diga assim, ah, mas o 16 é na outra fração.
um detalhe. Em multiplicação de frações, eu posso simplificar um de baixo com um de cima, mesmo que sejam em frações diferentes, desde que sejam de baixo com um de cima e a operação seja uma multiplicação. Tá? Se eu dividir 16 por 16, o resultado aqui vai ser 1, e 16 por 16, o resultado vai ser 1. Olha só as frações que ficaram aqui. Ficou 1 sobre 1, vou até colocar aqui, ó, 1 sobre 1, vezes 1 sobre 9. Foram as frações que ficaram. Porque eu simplifiquei por 16. 16 por 16 dá 1. Coloquei só o resultadozinho aqui do lado, tá? Não coloquei por quanto dividiu. Mas só para vocês saberem, eu dividi por 16. Por que eu dividi por 16? Porque é o mesmo número em cima e embaixo. Quando tu encontrar o mesmo número em cima e embaixo, tu divide direto por ele. Então, 16 por 16 vai dar 1. Tá bem aqui, ó, na fração 1 sobre 9. E aqui, ó, 16 dividido por 16 vai dar 1 também. Eu sempre tenho que dividir um de cima e um de baixo. Tá? E aí eu fiz a simplificação. Olha as frações que ficaram. 1 sobre 1, coloquei aqui. E 1 sobre 9, coloquei aqui. Agora a gente faz a multiplicação. Como é que faz multiplicação de frações? Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Ó. 1 vezes 9 vai dar 9. Observa o seguinte, o resultado, 1/9. Observa o seguinte, que se você fizer a simplificação, você vai fazer operações de multiplicação, divisão, se for o caso, adição, sempre com números menores. Ah, professor, tenho dificuldade em simplificação. Como é que eu faço então? Você faz as operações sem simplificar, quando for no final que você vai precisar simplificar. Ou, a não ser que a questão seja de marcar e ela não exige uma simplificação. É difícil acontecer, mas pode acontecer também, tá? Mas aí, se for o caso, você faz todas as operações, simplifica no final, que aí vai dar tudo certo, vai dar o mesmo resultado. Ah, professor, e se eu tiver resolvido usando os números decimais mesmo, como é que vai ficar? O resultado em número decimal vai ser o mesmo cálculo que 1 dividido por 9. Tá? Quando tu fizer lá a conta com decimal, 1 dividido por 9 vai dar o mesmo resultado do que o número decimal que você iria encontrar resolvendo tudo com o número decimal. Caso não tenha acontecido isso com você, verifica aí, você pode ter errado a conta em algum momento, beleza? Então, a gente vai para a próxima parte que a gente tem aqui. Olha só, letra C. Na letra C eu tenho 1/4 elevado a menos 1 vezes menos 1/8 elevado a 0. Já observa o seguinte, o meu expoente é negativo. Quando eu tenho expoente negativo, para eu resolver ele, eu preciso inverter o número que está elevado a esse expoente negativo. Tá? E quando a gente fala de inverter, é justamente trocar de posição o numerador e o denominador da fração. Ficaria como? E para inverter aqui, ó, 1 sobre 4 quer dizer que o 4 vai para cima e o 1 vai para baixo. Vou até colocar aqui, e o 1 vai para baixo. Aí o que acontece com o expoente? O expoente fica positivo para a gente poder resolver do jeito que a gente já sabe resolver com o expoente positivo. É basicamente essa aplicação que a gente vai ter para expoente negativo, tá? É uma forma prática, claro, para a gente conseguir resolver isso aqui. Vezes o próximo. Vamos organizar o próximo. Por propriedade de potência, o que a gente sabe? Que quando eu tenho um número diferente de zero elevado a zero, o resultado sempre vai ser 1. Então, essa potência aqui toda, como ela está elevada a zero, o resultado aqui vai ser 1. Então, a gente vai só organizar agora. Lembra que quando eu tenho 1 embaixo aqui no denominador, isso é um valor subentendido, então eu nem preciso colocar ele. Eu teria o que então? 4 elevado a 1, que é o próprio 4. A conta que eu tenho para fazer então aqui é 4 vezes 1, que vai dar o quê? 4. Então, esse daqui ó, vai ser o resultado da conta. O resultado aqui é 4. A gente aplicou aqui potência com expoente negativo e potência com expoente zero. Tá, galera? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até a próxima, galera. Valeu!